Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte dessa nossa aula inicial sobre química, tá? Na primeira parte nós falamos um pouco sobre a história da química, como a química surge com grande importância como uma ciência, e vimos os estados da matéria, as fases da matéria. Agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre substâncias e misturas, e antecedendo as substâncias e misturas, eu vou mostrar para vocês qual é a organização, o nível de organização aí que a gente tem dentro da química, até formar as substâncias e até as substâncias formarem as misturas, tá bom? Então vamos lá. A base da química são os elementos químicos, que a gente conhece normalmente, a gente chama de átomos, tá? Então os átomos são os elementos químicos que formam a matéria. Então toda a matéria é formada por elementos químicos. Esses elementos químicos, eles ficam organizados em tabelas periódicas. Fica a dica aí para vocês pesquisarem tabela periódica para vocês já conhecerem o que é uma tabela periódica. Então ela tem todo um processo de organização que mais para frente vocês vão estudar, não é conteúdo para agora, mas já adianto para vocês aí que os elementos químicos eles ficam organizados na tabela periódica e são eles que formam todos os materiais que a gente comentou, não os materiais em si, mas o que é um material, o que é a matéria, na primeira parte dessa aula, tá bom? E, inclusive, aqui vocês têm alguns exemplos desses elementos químicos, ó, mercúrio, o enxofre, o cobre, o ferro, o alumínio, o oxigênio, o hidrogênio, entre tantos outros que existem, tá bom? A tabela periódica tem mais de 100 elementos químicos, e esses elementos químicos, eles se organizam. Quando eles se organizam ou com outros iguais a eles, ou com elementos químicos diferentes deles, eles formam as moléculas. Então, aqui vocês têm alguns exemplos de moléculas, ó, a água, a amônia, o dióxido de carbono, o peróxido de hidrogênio. Então, vem aqui, ó, em cores diferentes e tamanhos diferentes, cada círculo desse aqui representa o que seria um elemento químico dessa união aqui, formando as moléculas. Então, uma molécula de água, todo mundo já sabe, né? Ela é formada por uma molécula de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. O hidrogênio representado pelos círculos menores, o oxigênio pelo círculo maior. Então, seria aqui o oxigênio e 2 hidrogênio. Por isso que tem o doisinho aqui, H2O. Então, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. E assim por diante, vocês podem observar aqui, ó, nas outras moléculas do exemplo, tá bom? Então, as moléculas são formadas pela união de átomos, pela união de elementos químicos. Quando as moléculas também se unem, elas formam as substâncias, tá? Então, as substâncias são formadas por conjuntos de moléculas que estão reunidas, certo? As substâncias, elas podem ser classificadas como simples ou compostas. E quando as substâncias estão reunidas também, aí elas formam as misturas. Então, as misturas, elas nada mais são do que o conjunto de substâncias juntas, tá? E as misturas também podem ser classificadas em heterogêneas e homogêneas. Então, recapitulando, os elementos químicos se unem, formam as moléculas. As moléculas se unem, formam as substâncias. As substâncias se unem, formam a mistura, tá certo? Eu falei agora que existem aí, que a gente pode classificar as substâncias em simples e compostas, que a gente tem uma definiçãozinha para vocês diferenciarem uma da outra. Substâncias simples são constituídas por um único tipo de elemento químico. Então, olha aqui no desenho, só tem molécula de oxigênio. O único elemento químico que a gente encontra aqui, formando essas moléculas, é o oxigênio. Então, apenas um único tipo de elemento químico. Já nas substâncias compostas, a gente tem dois ou mais elementos químicos diferentes. Então, aqui no exemplo que vocês têm, cada molécula dessa é formada por dois tipos diferentes de elementos químicos, ó, o hidrogênio e o oxigênio, tá? O hidrogênio pequenininho, o oxigênio maior aqui. Então, substância composta é constituída por mais de um tipo de elemento químico.
Então, para gravar, hein? As substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento químico. As substâncias compostas são formadas por 2 ou mais tipos de elementos químicos diferentes. Tá certo? E as misturas, que eu tinha dito para vocês que elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Como é que a gente distingue e como é que a gente classifica cada uma delas? Vamos ver aqui. Misturas homogêneas são misturas que possuem apenas um único aspecto, isto é, as mesmas propriedades químicas em toda a sua extensão. A água mais açúcar dissolvido. Então, você pega uma certa quantidade de água, bota um pouquinho de açúcar ali, o açúcar se dissolve. Você sabe que o açúcar está ali, porque se você tomar essa água, ela vai estar adocicada, vai estar doce. Mas você não vê o açúcar. Então, você tem uma mistura ali, já que tem açúcar e tem água, mas você vê como se fosse uma única substância. Então, nesse caso, nós dizemos que a mistura é homogênea. Já as misturas heterogêneas são as misturas que apresentam mais de um aspecto, isto é, têm propriedades distintas em sua extensão. Então, são aquelas substâncias que são formadas por mais de uma fase da matéria. Então, aqui vocês podem ver o óleo e a água. A gente olha, coloca óleo e água num copo e a gente observa, consegue distinguir direitinho o que é óleo e o que é água, tá? Então, nesse caso, que a gente tem fases diferentes e substâncias distintas na mistura, nós chamamos de mistura heterogênea. Aí vai uma curiosidade para vocês. O nosso sangue é uma mistura heterogênea, porém, quando nós olhamos o sangue, ele parece que é uma única fase, que é uma única substância. Então, preste atenção e tomem cuidado com o seguinte: nem toda mistura heterogênea, aos nossos olhos, elas são formadas por uma única fase, tá? Com um único aspecto. Então, tá aí o exemplo. O sangue, quando a gente olha, parece que é uma mistura homogênea. Mas quando a gente estuda, quando a gente observa, por exemplo, no microscópio, então nós vemos que, na verdade, o sangue é uma mistura heterogênea. Então, que fique claro para vocês que nem sempre, a olho nu, a gente consegue distinguir se a mistura é homogênea ou heterogênea, tá? Então, vai aí a questão das fases, a questão das substâncias que compõem essas misturas, ok? Muito bem, era isso então, essa segunda parte da nossa primeira aula de Química. Já sabem, não entendeu? Pergunta para mim, manda para mim suas dúvidas que a gente tira, tá certo? Até a próxima.